Já está comigo aqui no estúdio o Bispo Dom Luiz Knupp, também o diácono Roberto Rabelati e o padre Oscar Londono. Nós vamos falar sobre a instalação do Tribunal Eclesiástico aqui da Diocese de Três Lagoas. Bom dia, Bispo Dom Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Gratidão estar mais uma vez aqui contigo, falando com o seu público. E hoje, nessa condição de uma notícia espetacular para os nossos fiéis católicos, que é essa instalação do Tribunal Eclesiástico aqui na nossa diocese, possibilitando então os fiéis essa proximidade com a justiça eclesial e com isso então facilitando todo o processo e podendo ajudar a tantos que estão aí numa situação às vezes irregular diante da igreja, numa situação matrimonial, onde o seu primeiro casamento foi falido e, em alguns casos, ele é nulo. Esse casamento, então, não aconteceu enquanto sacramento, apesar da celebração, e aí a pessoa tem o direito, então, de pedir à igreja uma revisão, de olhar para essa situação e discernir se ali houve sacramento ou não houve sacramento. Se não houve, ela está então desimpedida e poderá contrair novas núpcias aí de forma sacramental. E isso antes era julgado na capital, em Campo Grande, e agora Três Lagoas vai ter seu próprio tribunal. Isso. O Papa Francisco ele faz uma reforma do Código de Direito Canônico justamente nesse livro que trata da questão dos sacramentos e daquilo que, como a igreja procede toda essa investigação e a declaração para essa nulidade. E ali ele pede e propõe que em cada diocese tenha o tribunal, justamente para facilitar, uma vez que nós temos tantos casos de casamentos falidos, onde as pessoas estão ali feridas numa relação, porque ela está vivendo um matrimônio, mas sem isso tornar-se sacramento e, portanto, ela fica irregular diante da igreja. Então, para facilitar o exame desse casamento, a situação dessa pessoa, ele pede, então, que a diocese tenha. Porém, para se ter o tribunal, precisa ter pessoas qualificadas para isso, e nem todas as dioceses têm. Então, se exige, no mínimo, 4 padres aí, ou diáconos, ou até mesmo leigo em alguma situação, com mestrado ou doutorado em direito canônico. Então, demora um certo tempo para se preparar pessoas para isso. Então ele diz, olha, à medida do possível, quem já tem condições, crie o seu tribunal. E quem não tem, então, esteja com a outra diocese até ter as condições. Então nós aqui estávamos com Campo Grande. Campo Grande era o tribunal. Mas a partir desse ano, nós tivemos então 3 padres e um diácono permanente, iniciando os estudos então para o mestrado em Direito Canônico. E já tínhamos o diácono Roberto Rabelati com o mestrado em Direito Canônico. Então isso nos possibilita a gente começar esse processo. Porém, dialogando com o bispo de Londrina, o Dom Jeremias, ele se colocou à disposição do pessoal que trabalha no tribunal dele nos ajudar enquanto os nossos se formam. E assim, então, aproveitando essa graça dele, nós estamos, então, criamos o tribunal, Santa Sé, Roma aprovou, e estamos aí iniciando, então, os trabalhos, tendo, então, 3 juízes da Diocese de Londrina, que estarão conosco até os nossos terminar os seus estudos, e aqui o diácono Roberto também como juiz no nosso tribunal. Bom, padre Oscar Londono assume também uma responsabilidade. Isso, ele é o presidente, a gente chama o vigário judicial. Então é aquele que tem toda a responsabilidade de conduzir os trabalhos do tribunal.
Então ele é da Diocese de Londrina e vai nos ajudar aqui nesse trabalho árduo, bonito e que é de grande valia para os nossos fiéis. Padre Oscar, bom dia, seja bem-vindo. Bom o senhor estar conosco aqui e nesse momento tão importante para a nossa sociedade três-lagoense também. Muito obrigado, uma saudação a todos os que nos ouvem nesse dia. O senhor já celebrou a missa logo pela manhã também, nós transmitimos. Seja bem-vindo. O senhor pode falar para a gente sobre essa instalação do tribunal, a experiência que o senhor já tem? Bom, eu trabalho no Tribunal em Londrina desde 2009, 2010, por aí já estava julgando causas. E, então a gente já tem uma certa experiência. Foi uma alegria poder vir aqui a convite do Dom Luiz e participar desse momento tão especial, desse nascimento desse tribunal, porque a justiça em primeiro lugar é misericórdia. A misericórdia de Deus que chega até as pessoas por meio de um processo de nulidade matrimonial. Acontecem muitas curas, então há muitas mágoas passadas e coisas que ao longo do processo matrimonial elas vão sendo curadas. E é claro, quando a pessoa recebe ali a declaração de nulidade, eu acho que ela fecha todo um ciclo, ela supera muitas coisas, muito sofrimento ali, termina, inicia uma vida nova. Isso tem a ver então com a recuperação da dignidade da pessoa, né, diante de Deus. Deus que ama seus filhos, quer com que eles estejam sadios, que tenham uma vida sadia e que tenham uma família abençoada por Deus. Então, tudo isso tem a ver com o tribunal e com os processos de nulidade matrimonial. Maravilha. Diácono Rabelatti, quantos casamentos unindo aí casais que amam realmente, né, que foram consagrados, e agora você assume mais essa missão também na qualidade de advogado, né, com esse mestrado. Qual a expectativa, qual a ansiedade para começar os trabalhos? Pois é sempre uma alegria. Acolhemos com muita alegria o reconhecimento da Santa Sé para esse tribunal. Há mais de 10 anos trabalhando com Campo Grande, um trabalho bonito, que nos ensinou muito. E agora, com tudo isso, assumir um novo tribunal, e um tribunal que vai atender a toda a nossa diocese de uma maneira muito mais próxima do povo de Deus. A gente diz que o processo de nulidade não é falar que, olha, a igreja tem divórcio agora. Não, pelo contrário, é a favor da família, para que as famílias sejam restauradas definitivamente, e é muito bonito isso. Eu que, como diácono, acompanho, assisto os matrimônios e já trabalhava na Câmara Eclesiástica e agora no nosso tribunal, tenho visto muito isso. Já assisti a casamentos que vieram de nulidade assim, e é como o padre Oscar disse, né? Virou a página por uma página bonita da vida, da restauração da família. Então, estamos felizes e contentes por esse tribunal que hoje nós instalamos. E quem que vai estar contigo nessa missão aqui de Três Lagoas? Pois é, então temos pessoal de Londrina, mas temos muitas pessoas que se colocaram à disposição, já trabalhavam conosco na Câmara Eclesiástica, e aí cito o Padre Rogério, o Padre Maurício e os advogados que estão conosco há algum tempo, irmã Maria Inês, religiosa, enfim, ao todos somos, eu acho que a equipe toda em 18 pessoas daqui, mais o pessoal de Londrina, para dar conta de tudo isso, montar todos os processos. O nosso tribunal é diocesano, então vai atender as 10 cidades que compõem a Diocese de Três Lagoas, aqui no Bolsão Sul-Mato-Grossense, e a expectativa é de que ele chegue ao povo de Deus, que ele seja mais próximo do povo de Deus. A gente vê ainda que muita gente assim se espanta e nunca ouviu falar de um processo de nulidade matrimonial, e tem uma situação que precisa ser regularizada diante da igreja, e a igreja, como mestra, como mãe, se propõe a esse trabalho bonito de entregar para eles a justiça para a salvação das almas sempre. Bom, e para comemorar esse dia, Dom Luiz, nós teremos aí uma missa para a instalação? Exato. Então hoje nós, às 19 horas na Catedral, queremos celebrar então a ação de graça, mas também marcando o início dos trabalhos aqui. Então essa semana nós estamos aí com
os nossos irmãos de Londrina ajudando, então, desde segunda, estão lá no trabalho. Nós temos lá em torno de uns 60 pedidos para declaração de nulidades, que eles estão startando aí nesses dias. Então, com a missa de hoje, nós queremos então celebrar esse momento, e será oportunidade também para os que vão trabalhar no tribunal fazer o seu juramento de fidelidade. Todos precisam desse juramento de fidelidade, e também fazer a sua profissão de fé, isso é, agir segundo aquilo que a igreja ensina, aquilo que a igreja propõe para esse caminho. Então, quero aproveitar, Paulo, a oportunidade dos seus radiovintes e internautas, convidar para celebrar conosco hoje, 19 horas, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Bom, nós temos a imagem aí, Marcos, para a gente colocar no nosso esse convite, para que fique registrado aí dentro da nossa entrevista. Aí está o convite, o Dom Luiz Lupe convidando aí, tem a honra de convidar toda a nossa comunidade católica para poder fazer parte aí desse evento maravilhoso. Nós estaremos lá também prestigiando a partir das 19 horas, nesse dia 6, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Bispo, algo mais que o senhor queira complementar? Fique à vontade. Eu só pediria ao diácono Roberto para anunciar às pessoas o horário de funcionamento do nosso tribunal, facilitando então o as local, pessoas, né? O local, também a dinâmica que vai acontecer. Perfeito. Então, o tribunal está sendo instalado no 2º andar do edifício da Cúria Diocesana, que fica ali na Rua Oscar Guimarães, 1074, ao lado da Igreja Bom Jesus. A Cúria já é conhecida, mas estão no 2º andar todo lá com o Tribunal Eclesiástico. Nós vamos trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã. Na terça-feira também, no período da tarde. Estamos indicando para as pessoas, para todos aqueles que acham que há possibilidade de nulidade, que façam um primeiro contato com o seu pároco, com a sua paróquia, e depois dessa conversa, dessa orientação, muito possivelmente, vá até o tribunal, né, colha as informações, pegue as informações a respeito da formação do questionário que deve chegar até a gente. Enfim, então estamos lá na Cúria Diocesana, de segunda a sexta, das 8 às 11, e na terça-feira o dia todo, para atender o povo de Deus. Maravilha. Padre Oscar, mais uma vez, seja bem-vindo a Três Lagoas, ao estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Para mim é uma grande honra o convite que eu recebi do bispo, e eu espero colaborar o máximo possível, ajudar o máximo possível para que as pessoas encontrem a sua dignidade que às vezes têm perdido. Perfeito, então. Muito obrigado, bispo, mais uma vez pela presença. Paulo, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, por toda essa equipe maravilhosa aí, atento à nossa sociedade, e a informação, ela é formação. Então, que continue com esse espírito de formar bem as pessoas, que a gente tenha essa sociedade comprometida no coletivo, e todos então